E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, a aula de hoje eu vou falar sobre a independência do Brasil, né? Na verdade, a independência da Bahia. Teve um aluno que me pediu essa aula, e aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas questões que envolvem a independência da Bahia. É um resumo rápido, tá? Eu não pude gravar o vídeo mais tranquilo porque está chovendo muito, então para não dirigir chovendo, gravando, eu preferi parar o carro para fazer esse breve comentário aí sobre a independência da Bahia. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. E aí, beleza? Bem, o caso é o seguinte, oficialmente a independência do Brasil foi no dia 7 de setembro, tá? Então todo mundo sabe disso. 7 de setembro, 1822, Riacho Ipiranga, Dom Pedro, né? Então a visão que se tem da independência do Brasil é o 7 de setembro. No dia 7 de setembro, o mensageiro levava cartas a Dom Pedro em Santos, né? Cartas muito importantes, né? Enviado por José de Bonifácio, né? Patrono da independência. E aí quando ele encontra Dom Pedro no Riacho Ipiranga. Então Dom Pedro estava voltando para o Rio de Janeiro, saindo de Santos, eles se encontram no Riacho Ipiranga. Existem as duas vertentes históricas, né? A história oficial, Dom Pedro, roupa de gala, cheio de medalhas, cavalaria, guarda imperial, Riacho Ipiranga, né? Então toda aquela baboseira que a gente já conhece e que não é verídica, né? Tem vários erros aí, né? Não existia a Guarda Imperial em 1822, a Guarda Imperial só foi criada em 1823. Mas lembrem que essas críticas só são pertinentes para a prova do CFO, né? Para oficial, porque é Consultec cobra, né, os erros, né? É historiografia pura, Consultec, é muito bonita a prova. Não é à toa que eu elogio tanto a prova da UNEB, né? E quando a gente sabe que não foi bem assim, Dom Pedro não estava com a guarda imperial, ele estava com um frei, ele estava com um soldado que fazia sua segurança, um frei que acompanhava a viagem, seu amigo, o Chalaça, né, Dr. Francisco, né? E aí Dom Pedro anuncia a nossa independência no dia 7 de setembro de 1822. Meus alunos sabem que Salvador era a cidade das armas, né? Então Salvador foi fundada em 1549 como capital, né? A primeira cidade do Brasil, a primeira capital do Brasil, né? Foi planejada para ser a capital e a cidade das armas. Então Salvador respirava armas, né? Tudo que se falava sobre movimento bélico envolvia Salvador. Tropas, canhões, fortes, pólvora, barris de pólvora, tudo isso era Salvador. E todos os movimentos nativistas, né, de alguma forma tiveram a participação de tropas de Salvador. Salvador sempre ia para resolver. Então Salvador era a cidade das armas. Quando a capital migrou para o Rio de Janeiro, por causa da proximidade com a produção de ouro, a administração foi para o Rio de Janeiro. Salvador continuou sendo a cidade das armas. Não é à toa que no processo de proclamação da República, em 1889, a primeira coisa que Deodoro da Fonseca fez quando proclamou a República no Rio de Janeiro foi pedir apoio ao comandante das armas em Salvador. O comandante das armas em Salvador era Hermes da Fonseca, o irmão dele. Por quê? Porque se ele não tivesse o apoio de Salvador, a República não teria sido proclamada. A primeira ordem que Hermes da Fonseca deu foi que o navio de Dom Pedro deveria parar em Salvador para que as tropas fossem ao Rio e restituíssem a monarquia. Então, Deodoro só conseguiu proclamar a República porque ele teve o apoio do irmão, que era o comandante das armas aqui em Salvador. Salvador era muito importante nesse processo. Se em 1889 Salvador já era tão importante, imagine em 1822. Então, quando Dom Pedro anunciou a independência do Brasil, ele só fez o anúncio. Ele não concretizou. A independência não aconteceu no dia 7 de setembro. Né? Não é à toa que a ex-presidente Dilma
né, antes de se afastar, antes de sofrer o processo de impeachment, ela anunciou a importância do dia 2 de julho a nível nacional. Era para o 2 de julho ser feriado nacional, era para o 2 de julho ser considerado a independência do Brasil, porque é quando se concretiza a independência, é quando os portugueses são expulsos do Brasil. Né? Não adiantava você anunciar a independência e as tropas permanecerem no Brasil. Então foi necessária uma ação militar do povo da Bahia para expulsar as tropas portuguesas. Tropas essas que nunca haviam sofrido derrota. Eram homens muito bem preparados, com canhões, com armamento pesado. Né? E nós, um bando de homens armados, lutamos no dia 2 de julho e expulsamos as tropas portuguesas, né, na Batalha de Pirajá. E aí ocorreu a concretização da independência, no dia 2 de julho. Então eu gosto de frisar bem isso e eu enalteço o nosso 2 de julho a nível nacional, porque é um desrespeito ao povo da Bahia não levar em consideração os 5.000 mortos na Batalha de Pirajá. Mas tudo bem. Uma vez anunciada a independência por Dom Pedro, né, as tropas em Salvador não sabiam exatamente como proceder, se deveriam acatar ou não. Afinal de contas, o príncipe, naquele momento, era o regente do Reino Unido, do Brasil, né, mas era uma ação muito drástica, eles precisavam de uma confirmação das cortes. E enquanto essa confirmação das cortes não chegava, Salvador foi sitiada. Né? Então, eram proibidos os homens se reunirem, tinha toque de recolher. Só que eles não esperavam que uma cidadezinha do interior, né, no recôncavo baiano, chamada Cachoeira, reunissem-se na Câmara Municipal e acatasse a independência, né, apoiasse Dom Pedro no processo de independência. E aí, para servir de exemplo, porque eles não podiam permitir que Cachoeira oficializasse a independência, porque outras cidades do interior iriam fazer a mesma coisa. Então, para servir de exemplo, foi dada a ordem de subir pelo rio Paraguaçu os veleiros, e os veleiros bombardearam a cidade. Só que o povo de Cachoeira se revoltou, a cidade bombardeada, em ruínas, e os fazendeiros da região e os homens da região se alistaram para vir em Salvador para dar forra. Eles queriam, né, uma revanche. E aí, no meio desses homens que se alistaram, uma mulher, né, amarrou os seios, amarrou o cabelo, se vestiu de homem, se alistou com o sobrenome do pai, Soldado Medeiros. Né? Meus alunos sempre brincam na sala, Mulan, não, é Maria Quitéria. Né? A história é muito parecida. E aí Maria Quitéria, né, que é o grande vulto feminino, o primeiro grande vulto feminino da história do Brasil, ninguém fala. Eu acho que é um preconceito, uma discriminação com a Bahia muito grande, né? Infelizmente. Não só a nível histórico, mas político, econômico, cultural, né? Mas deixa lá. E aí as tropas saem de Cachoeira, passam em Santo Amaro, São Francisco do Conde e vêm em direção a Salvador. Pelos lugares por onde eles passaram, eles foram gareando homens, recolhendo mais soldados. E finalmente chegaram em Salvador, aqui vão ter várias batalhas dentro da cidade, alguns homens feridos serão levados para dentro do Convento da Lapa. O Convento da Lapa já tinha 14 anos fechado, as freiras estavam enclausuradas há 14 anos, né? E aí os homens entram para serem tratados no convento. Quando as tropas portuguesas descobrem, eles invadem o convento, né? A irmã Soró, Joana Angélica, vai à frente para não permitir e acaba sendo assassinada. Não é à toa que na porta do convento aquela avenida se chama Avenida Joana Angélica. E os homens, enquanto ela afronta as tropas portuguesas, os homens feridos e as freiras fogem por trás do convento. Então a morte dela salvou a vida de algumas dezenas de pessoas. Para diminuir as baixas, nós marcamos uma batalha em Pirajá, né, que era um descampado. Eu tive uma aluna recentemente que eu não entendia que eles poderiam pensar isso, né, que vocês poderiam pensar isso. E aí ela me atentou para isso. Ela comentou assim, professor, no meio do bairro de Pirajá, a igreja, as casas, estava tendo a batalha? Não existia Pirajá, né? Era um descampado, era uma área aberta, e naquela área aberta foi marcada a batalha para o dia 2 de julho. Lembrem que marcado, eu digo é marcado mesmo, né? Não havia trincheiras, não havia roupas camufladas. Lembrem que tudo isso é guerra do século XX, né? Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Nós estamos falando das guerras justas. As guerras justas,
que eram as guerras até o século XIX, você marcava o dia, o horário, a roupa que ia usar, né? Parecia mais um tabuleiro de war, aqueles pininhos coloridos, né? E no final do dia se contavam os mortos, avaliava a batalha e decidia quem iria vencer a batalha. Era tudo muito civilizado, né? E aí nós marcamos a batalha para o dia 2 de julho, mas no dia 1º choveu, então havia o risco da batalha ser adiada, né? Então se no dia 2 continuasse chovendo, a batalha seria adiada. E aí não choveu, né? E nós vencemos a batalha. É por isso que o hino da Bahia diz o quê? Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no 1º, porque no dia 1º choveu, no dia 2 fez sol. E a batalha foi mantida, nós fomos ao campo de batalha, né? Como eu disse a vocês, eram tropas muito bem preparadas, bem armadas, nós éramos um bando de homens armados, jagunços, né? Ninguém tinha técnica militar nenhuma, e a gente saiu correndo e gritando para cima dos portugueses. Então os portugueses venceriam a gente. Tranquilamente eles venceriam a Batalha de Pirajá se não fosse um detalhe nessa história, né? Como diz Laurentino Gomes no seu livro 1822, né? Foi uma coisa surreal, ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer. Nosso Labatu manda chamar um corneteiro. Naquela época as mensagens eram dadas ou por bandeiras, né, ou por corneta. E aí ele manda chamar um corneteiro chamado Lopes e diz a ele: vá ao campo de batalha. Precisamos salvar os homens que ainda estão de pé. Toque de recolher. Lopes aí avança sobre o campo de batalha, e à medida que ele avança sobre o campo de batalha tocando a corneta, ele erra o toque. E ao invés de tocar recolher, toque de recolher, ele tocou cavalaria avançar e degolar. E aí foi uma loucura, porque os portugueses entenderam o toque e fizeram assim: os caras têm cavalaria, e sob o toque de degolar, e fugiram. As tropas baianas disseram assim: nós temos cavalaria, e avançamos sobre os portugueses. Nós não tínhamos cavalaria nenhuma, né? Alguns dizem assim: foi uma batalha psicológica, nós vencemos os portugueses na psicologia, né? Na manha. Gente, é a história do Brasil, não tem pra onde correr. É cheio de brincadeirinha, cheio de erros, né? De jogadas políticas, né? E aí nós avançamos sobre os portugueses, vencemos a Batalha de Pirajá no dia 2 de julho, é feriado na Bahia, justíssimo, né? E no dia seguinte, quando as tropas portuguesas já haviam jogado as armas ao chão, já haviam fugido, é que chega o almirante Croker, né? Contratado de Dom Pedro, um almirante inglês, né? Ele havia perdido a patente de almirante da Marinha Inglesa, envolvido em jogos, em jogatina, e aí os homens dele, do navio dele, resgataram ele da prisão e fugiram com o navio da Marinha Inglesa, e ele virou mercenário. Então ele vendeu os serviços dele para o Dom Pedro, e quando o Dom Pedro manda ele vir à Bahia para ajudar aqui, a gente já tinha vencido a batalha, né? E aí no dia 2 de julho nós concretizamos, expulsando os portugueses do território brasileiro. E aí ocorre a oficialização da formação do Estado brasileiro, né? Uma história muito bonita, uma história que eu me orgulho muito, né? Então, missão cumprida, mais um assunto aí fechado com vocês, com brevidade, é claro, é só um resumo, só uma revisão. Beijo enorme no coração de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.